Olá, bem-vindo ao Gráfico Reflexões e Afins. Com o tema de hoje, Trader Primata, pulando de galho em galho. Então, o que seria o Trader Primata, né? O Trader Primata nada mais é do que a pessoa que vai, aprende um setup operacional, aplica esse setup por 1, 2 semanas, no máximo um mês. Aí tem uma sequência de stops, uma sequência negativa, já troca setup, vai para outro setup operacional, vai para outro método operacional, né? E aí fica, pula de um, pula para o outro e não se desenvolve. Não faz a primeira coisa primordial que um trader tem que fazer: gerar estatística válida dentro de um método operacional, dentro do setup operacional, né? Afinal, setups operacionais, para a gente operar setup no dia a dia do day trade, você vai ter que ter uma dezena, pelo menos, aí, setup, pelo menos uns 10 setups operacionais, onde, é claro, você vai ter mais setups, onde você vai usar mais determinados setups, mas vai ter aí uma gama aí bem grande, tem que ter uma gama bem grande de setups para você conseguir operar todo dia o mercado. Senão aí tem que partir mesmo para a questão do price action, né? Você lê o mercado conforme ele vai se apresentando dentro do gráfico, você vai entendendo o que está se desenhando ali dentro através da leitura do price action, né? Mas independente do método que você vai seguir, dos setups que você vai seguir, ficar pulando de galho em galho, ficar correndo em círculos, procurando setup ideal, indicador ideal ou um método ideal, sem testar o que você está aprendendo a fundo, também é complexo. E é assim, é claro, você também não tem que ficar lá um ano, por assim dizer, em cima de um método operacional, em cima de um setup operacional para você ter alguma métrica. É lógico que seria ideal, né? Pelo menos 12 meses de métrica em cima de um setup operacional, em cima de um método operacional para você ter alguma ideia. Mas eu diria assim que com de 3 a 6 meses, dependendo de como é a sua evolução de aprendizado, de 3 a 6 meses é o tempo ideal para você poder ter alguma estatística válida montada e aí sim você poder chegar e tirar alguma conclusão. Olha, não está apresentando resultado, então eu preciso mudar de estratégia, eu preciso aprender um método que me leve a ter melhores resultados. Mas se num final de semana você aprende um método, aplica ele durante uma semana, na outra semana começa a tomar loss, já vai para outro método, você está pulando de galho em galho, né? E isso não vai ser bom. Você tem que dar esse espaço. É como eu digo, eu acho que assim, o ideal seria um ano, pelo menos você entendendo, né? Buscando dentro daquele método evoluir. Aí, claro, com 12 meses você vai ter um tempo de bolsa necessário, né? Vamos dizer, um ciclo de mercado necessário para poder ter métricas válidas, né? Porque mesmo de 3 a 6 meses pode ser que aquelas métricas não sejam tão válidas para o anual, pois a gente tem que ter, querendo ou não, esses 4 trimestres do ano, né, dentro da bolsa de valores, que geralmente cada trimestre tem um tipo de comportamento, depende também muito de dados que saem das empresas, que movimentam o índice de determinada maneira, tem pressões externas que acontecem, mas o método operacional ele tem que lhe servir principalmente para te dar base, para te dar fundamento dentro das operações que você vai fazer, né? Então, para você ter tudo isso, você precisa de tempo. Não adianta você ficar pulando de galho em galho. Não adianta você ficar pulando de setup em setup, de método em método. Ah, hoje eu vou aprender esse método, amanhã eu vou aprender aquele outro método, querer abraçar o mundo, querer aprender todos os métodos para aplicá-los. Primeiro que você não vai conseguir fazer isso, é muita complexidade. Dentro do mercado, a gente tem que procurar simplificar o mercado e não ficar nessa busca desenfreada e desesperada por indicadores mágicos, por setups mágicos que vai me fazer vencer 90, 100% do tempo. Isso daí é irreal. A gente vai ter stops, a gente vai ter perda dentro da bolsa,
a questão é saber equilibrar as perdas e os ganhos, né? A distribuição entre perda e ganho dentro da bolsa de valores, como é dito, é randômico. A formação do preço é caótica, mas a distribuição entre ganhos e perdas, né, entre gains e loss é randômica, ou seja, tem uma distribuição necessária, tem um peso necessário ali dentro, né? Então vai ter momentos que você vai estar desenvolvendo melhor, onde você vai estar conseguindo fazer boas operações. É nesse momento que você tem que extrair o máximo do mercado. E claro, quando você não está bem, que você está tomando stops consecutivos, primeira coisa, o melhor é dar um tempo, é analisar friamente o que está acontecendo, o que está fazendo de errado, ver se não tem alguma pressão externa mental te atrapalhando, porque a nossa psicologia atrapalha bastante, demais, a nosso progresso dentro da bolsa de valores, né? Então não seja um trader primata, não fique pulando de galho em galho, né? Não fique pulando de setup em setup, de método em método. Se você se encaixa com aquilo que aquele determinado professor está lhe passando, não precisa ser o método Renko mais, né? Mas você encaixa com um determinado estilo de ensinar de determinado professor. Então, com aquilo ali, você pode estar desenvolvendo o seu operacional, porque você pode estar aprendendo um método eficaz a você, porque se você entende bem o que aquela pessoa está falando, se você consegue compreender bem, quer dizer que você vai ter poucas dúvidas na aplicabilidade daquele setup, daquele método, né? E é claro também, procurem sempre setups e métodos operacionais que tenham uma psicologia por trás. Porque o que mais a gente tem aí na Bolsa de Valores é o quê? Setups criados que não conseguiram desenvolver por muito tempo. Por quê? Porque era o setup do oba-oba, né? Criei o setup aqui, operava ali, ganhava um mês, de repente começava a dar errado. E aí parava de operar. Por quê? Porque não fez os ajustes também necessários dentro do setup para que esse setup continuasse sendo validado. A Bolsa de Valores a gente tem que estar se ajustando a ela, porque ela vai se ajustando conforme o tempo vai passando e a gente também tem que se ajustando. Então, além de ter um método operacional, um setup operacional forte, nós também temos que ter isso em mente, que o setup ele tem que estar, né, a estratégia, o método, ele tem que estar se moldando a Bolsa de Valores como ela se molda ao tempo, né? Então, conforme ela vai se modificando, esse setup, esse método, ele tem que estar ali sofrendo essa mutação também, ele tem que estar se adaptando para cada vez continuar sendo eficaz. Então também tem isso, né? A gente tem que sempre estar atrás de métodos que o professor, quem desenvolveu aquele método, aquele setup, está sempre procurando reestruturá-lo se for o caso, né? Ou sempre está fazendo aquela filtragem diária para ver se ainda está determinados padrões, determinadas gatilhos de indicador estavam funcionando ou não estão funcionando mais. Então temos que estar sempre revendo e reestruturando também isso, né? As nossas estratégias operacionais também tem que ser revista. Beleza? Então, não seja um trader primata. Se gostou do vídeo, dá o like, compartilha com quem você conhece, com quem está pulando aí de galho em galho, que está às vezes precisando tomar uma chacoalhada para entender que ele precisa se localizar dentro de um método, se localizar dentro de uma estratégia operacional e primeiro desenvolver ela para depois ir para outras, para depois ir buscando mais informação. Se não está inscrito no canal aí, se inscreve, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que eu venha soltar. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!